Bom dia, pessoal. Mais um dia de Linka. Esse é o último dia do Linka. A gente pretende fechar ele com chave de ouro, fechar ele bem. Falou um pouquinho sobre comunicação, né? Tiveram vários, criatividade, comunicação. é, a gente falou sobre rede social também, até para poder trazer para hoje, junto com a Marina, é, mais conteúdo ligado a isso e falar um pouquinho de geração também. Mas sobre o que aconteceu ontem, a gente abriu o dia com o Arthur Cajá, falamos muito sobre criatividade, sobre como as pessoas, mesmo as que não acham que são criativas, como elas são criativas, de que forma a gente consegue, quais são os processos para se chegar à criatividade, a pensar em inovação de que forma, falou sobre algumas ferramentas que você pode usar para isso também. Foi realmente muito bom o papo. Depois a gente veio com o grupo Somos, onde a gente falou sobre comunicação assertiva, onde eu passei vergonha também. Quem assistiu deve lembrar, não vai esquecer, obviamente. Quando eu fui representar um case, demonstrei todos os meus dotes artísticos. É, Recebi muito feedback, inclusive, para não fazer nunca mais, né? Eu até agradeço aí, o feedback é sempre muito importante na nossa vida. E a gente fechou ontem com a Paula Tebet, que é especialista em rede social, em mídias sociais, e falou, deu muitas dicas, trouxe números para a gente sobre TikTok, né? Eu particularmente não sabia que é, comercialmente ele estava já com números tão expressivos, né? E deu várias dicas para a gente, algumas pessoas até durante a palestra dela já foi criando até o TikTok. Hoje a gente vai abrir o Linka com a Marina Roale. Ela é mestre em mídia e cotidiano, design thinker, pesquisadora líder do time de insights do grupo Consumoteca. Acho difícil também que vocês não conheçam o grupo Consumoteca, mas quem não conhece, por favor, acessem lá no Instagram, é incrível, é muito bom o conteúdo que eles compartilham, é sempre muito valoroso, e vale a pena demais. E aí a gente trouxe a Marina, porque a gente vai discutir aqui um assunto que para mim faz total sentido, Marina, na verdade, que é como que as gerações se comportam nas redes sociais. A gente talvez tenha a tendência de achar que o comportamento ele vai ser o mesmo, né? Porque a gente está sempre pensando na nossa nação, em como a gente pensa. A gente nunca pensa nas outras gerações, de como ela comporta. Então, a abordagem hoje eu acho que vai ser interessante para isso. A minha tela sumiu aqui para mim, eu não sei se eu também estou desaparecido para vocês. Importante pelo menos é que vocês estejam me ouvindo. Eu estou até checando aqui a internet, até aproveitar essa falha. Voltei. Rapaz, não tinha caído assim tão drasticamente até agora, mas enfim, faz parte. Como eu ia dizendo, até aproveitando essa falha, gente, vê se já está voltando e vai dizendo pra gente. Aproveitando essa falha, o Link é um evento imperfeito. A gente, obviamente, trabalha para que ele seja perfeito, mas, infelizmente, os erros, as falhas podem acontecer. Nesse caso, foi uma falha de internet. O Link é um evento colaborativo, 100% colaborativo. Todas as pessoas envolvidas, tanto palestrantes quanto organizadores, estão fazendo por colaboração mesmo, estão fazendo por amor. O Linka, essa é a única forma de você participar do Linka, não existe uma outra forma. Então a gente se orgulha muito dele ser colaborativo e ele é orgânico, né? E por esse motivo a gente deixa aqui sempre o link aberto para que você entre para conversar com a gente online, ao vivo, se a internet nos permitir, obviamente. Então eu chamo para conversar aqui com a gente agora a Marina Roale. Como eu já fiz uma apresentação, eu vou fazer de novo para ficar um pouco melhor, mas é uma apresentação breve, depois ela vai falar melhor sobre ela. A Marina Roale, ela é mestre em mídia e cotidiano pela UF, design thinker,
Ela é pesquisadora líder do time de insights do Grupo Consumoteca. Inclusive, eu recomendo que você siga no Instagram o Grupo Consumoteca, porque os conteúdos são muito bons. Marina, desculpa pela queda. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado pelo teu tempo. Enquanto você estiver falando, eu vou mutar o meu microfone para que o seu áudio fique melhor, tá? Porque eu não sei exatamente por que motivo a plataforma acaba puxando, tirando a qualidade do seu e botando no meu para que o meu áudio fique melhor. Então eu fico mutando e aí eu vou voltando, tá? Assim, muito obrigado mesmo. Eu queria que você se apresentasse, obviamente. Eu fiz só uma apresentação sua, tem muito mais do que se apresentar. E para você abordar o assunto e a gente começar o nosso bate-papo. Beleza. Tá me ouvindo bem, né? Então vou seguir assim. Gente, primeiro, antes de tudo, assim, é um prazer estar aqui. Eu sou super admiradora aí desse projeto. Quando o Marco me chamou e falou toda essa ideia de ter vocês aí participando dessa troca, eu acho que é muito legal. Algo que eu super acredito, inclusive toda essa questão de ser imperfeito e de me colocar aqui não como uma autoridade no assunto, mas como alguém que super se interessou e se especializou e tem mais para trocar no tema e trazer essa troca com vocês. Me apresentando aqui, Marcos falou aí que eu sou mestre em mídia e cotidiano. Geralmente, quando a gente fala isso, as pessoas, como é que é ser mestre em mídia e cotidiano? Na verdade, eu sou publicitária, trabalho com pesquisa aí já há mais de 6 anos, trabalho no Grupo Consumoteca, como ele falou. Sou líder lá do time de insights dessa empresa e fui me especializando nessa área de pesquisa e flertando muito com a antropologia. Me considero aí uma semi-antropóloga, não fiz a faculdade de antropologia para dizer, mas é um método pelo qual e um tipo de estudo que eu acredito muito que é uma forma da gente entender o mundo, principalmente um mundo tão complexo como esse. E esse mestrado aí em mídia cotidiana, ele é um mestrado que eu fiz lá na UF, voltado para entender como que a tecnologia e aí ferramentas e questões tecnológicas afetam o comportamento do nosso cotidiano, né? A gente tende a olhar as transformações históricas muito por grandes acontecimentos, né? O que vai para o livro de história geralmente é o grande acontecimento, é um grande fato, é um dia que marcou. Mas as mudanças acontecem no dia a dia, no micro, na esfera. Então é um programa que se dedicava a estudar isso e o projeto que eu levei para estudar lá foram os memes. Os memes são um tipo de conteúdo que por muito tempo foi subvalorizado aí na internet, foi considerado um conteúdo quase como cultura trash. Ainda tem gente que acredita que meme é uma besteira, uma baboseira que circula aí pela internet, que ganha um grande alcance. Mas eu, como comunicadora, acredito que se tem algum conteúdo que tem um alcance orgânico de causar inveja em qualquer pessoa, que quem produz conteúdo, que eu sei que tem gente aí que é dessa área sabe, o quão difícil é impactar pessoas, o quanto às vezes uma marca investe em mídia para falar com um monte de gente. Chega um meme de uma maneira despretensiosa, e claro que hoje meme tem memes que são pré-fabricados para isso, mas e alcança, e tem um engajamento de causar inveja em qualquer bom planejamento de mídia, é porque isso não é por acaso, é porque isso não é besteira, e tem comportamentos embutidos aí que faz a gente notar e querer entender o que a cultura nos diz sobre esse tipo de ferramenta. Então, eu venho muito dessa escola de pensamento. A gente traz esse olhar aí em tudo que eu venho pesquisando lá no grupo. E aí eu fui entender um pouco sobre meme política, por exemplo. E lá no Grupo Consumoteca, a gente se posiciona como uma marca que quer entender as transformações culturais do nosso tempo. Então, a gente presta consultoria para marcas, para pessoas e fazendo pesquisa de tudo. E aí, quando o Marcos me chamou aqui, né, com esse desafio de falar de geração, falar de rede social, é muito desse lugar e é muito dessa experiência. A gente faz muita pesquisa de geração lá. Quando eu fui entender meme, eu tive que entender pra caramba de geração, porque a gente associa muito a geração Z, mas todas as gerações hoje se relacionam com esse tipo de comunicação, cada uma à sua maneira. Então, cheguei aqui com esse desafio aí do como se comportarão as diferentes gerações nas redes sociais. E acho que para a gente responder essa pergunta, a gente tem quase que dar um passo para trás e refletir um pouco sobre o que é geração, o que é rede social. Porque eu acho que quando a gente pensa assim, o bate-pronto dessa pergunta, eu acho que isso vai ser bem legal dialogar esse conteúdo com que vocês viram com a Paula ontem,
que é uma coisa a gente olhar para as transformações tecnológicas, quando a gente pensa em rede social. Que plataforma nova está surgindo? Qual é a nova forma do algoritmo disseminar informação? Quais são os novos recursos, os novos botões? E aí quem trabalha com marketing digital acaba ficando, às vezes, muito focado nisso, porque o mercado muda tanto. Qual é o novo engajamento? Como é que eu vou fazer like? Como é que eu posto conteúdo no TikTok? Como é que eu posto conteúdo no LinkedIn? A gente fica ali viciado em entender as engrenagens da plataforma. Mas a gente, muitas vezes, esquece que são questões culturais que estão ali por trás, e como o próprio Marcos aqui falou, e antes de me apresentar, cada geração traz o seu olhar, traz o seu mindset, traz o seu jeito de ver o mundo. Acho que o TikTok foi descoberto agora na pandemia, né? Para um grupo de pessoas, porque para a geração Z, ele já. Quem tem filho geração Z aí, ou quem é geração Z, sabe que o TikTok já era uma febre, e ele está sendo agora explorado e desbravado. E é claro que essas pessoas que estão embarcando nessa plataforma agora traz um novo jeito de usar. E não tem um jeito certo ou um jeito errado. Talvez lá o TikTok, quando criou a plataforma, idealizou. Mas quando a gente lança qualquer evento na rua, ele é apropriado por quem é o usuário, né? Então a gente tem que entender a visão de cada um. Por isso esse convite. Então, pensando aqui em geração, fazendo esse overview, e acho que sempre quando a gente vai falar de geração, abre esse tema polêmico. Afinal, o que é geração? Tem sempre aquelas pessoas que desacreditam da geração e falam, mas isso é baboseira, eu não sou, porque você disse que eu sou millennial e eu me identifico mais com a geração X. Como é que isso funciona no mercado de pesquisa e no mundo da sociologia e da antropologia? O que a gente entende? Pessoas que compartilham ali o mesmo grupo etário, elas acabam, por mais que você tenha criações e sua personalidade, questões diferentes, elas compartilham o mesmo tempo e espaço ali da história, né? Então, elas vivenciam as grandes questões daquela época. Por você dividir no seu tempo essas tensões, você viver as mesmas transformações, descobertas tecnológicas, revoluções políticas, você vai acabar agregando com essas pessoas a mesma atenção. Você pode responder de uma maneira diferente, mas isso deixa uma marca em você que cria um jeito de agir no mundo ou uma lente para enxergar o mundo parecida. Eu não estou falando aqui que todo mundo que é millennial vai ser igual, vai pensar igual, assim, não existe isso, né? Ainda tem gente que tem essa visão. Falar de geração não é tratar como religião. Eu brinco muito que não é que nem quem não entende de astrologia, eu super sou admiradora da astrologia, mas é quem acha que quer ver com aquela forma de horóscopo, sabe? Você é millennial com ascendente em geração Z, eu sou leão, então eu sou assim, porque o meu signo diz que eu sou assim. Não é um chip. E eu falo muito isso porque a gente acaba tendo que criar marcações temporais para determinar quando esses grupos começam, e eles acabam ficando muito entre 15 e 20 anos. De 15 e 20 anos eles vão tendo mudanças, se a gente pensar nas gerações mais recentes, por conta dos marcos que tiveram e fizeram essa mudança. Mas isso não significa que é isso, que a gente tem um ano novo de geração. Então, por exemplo, 95 é um ano que a gente marca, quem nasce a partir de 95 é a geração Z. Então, tem muita gente que nasceu nesse ano, mas acaba tendo um mindset muito mais millennial, porque está na virada e porque conviveu com pessoas mais velhas e com irmãos mais velhos, ou a pessoa fica dividida e vê que traz características das duas gerações. E isso é ok. Então, trazer esse mindset de geração é muito mais para a gente se questionar e perguntar e tentar entender do que cravar coisas, tá? Então, acho que isso é o ponto 1 para falar de geração. Então, eu não converso de geração se não for desse princípio. Então, não tem chip. Então, recuperando aqui, hoje, quando a gente está vivendo no mundo, basicamente tem 4 gerações, 5 aqui, né? Não estou considerando ainda com as crianças até 10 anos, que estão coexistindo. Então, a gente tem um conflito geracional de 4 visões de mundo diferentes, que são os baby boomers, que é a galera mais velha, se chama baby boomer, que é o pessoal do pós Segunda Guerra Mundial. E aí, no mundo, depois da Segunda Guerra, a gente teve uma taxa de natalidade que ascendeu. Então, por isso a gente chama aí, quando nasce aquele modelo da grande família americana, isso invade aí as nossas vidas. Então, a galera que nasceu lá no final da década de 40, década de 50, que já passou dos 60, hoje a gente considera como pessoas da terceira idade. E pensa como esse baby boomer, ele vê o mundo tecnológico dar um salto de uma maneira vertiginosa. Então, olhar para a infância, esse baby boomer hoje, olhar para o mundo hoje, a gente tem que ter, às vezes, uma empatia de ver o quanto que o mundo mudou para essa pessoa com a tecnologia.
Depois a gente tem essa geração X, que é a primeira geração que pegou, de fato, aí os vestígios da globalização, que pegou ali a queda do Muro de Berlim, dessa coisa da polarização do mundo, pegou a inflação, pensando no Brasil, pegou um monte de instabilidade no mundo. Então, é uma geração que preza pela estabilidade no mundo, né? Foi educada por essa baby boomer aí, e é o pessoal que nasceu lá pro final da década de 60 até meados da década de 80. O pessoal hoje que já passou dos seus 40 anos, então, que a gente fala que é quem entrou que na hora que foi fazer vestibular tinha 4 ou 5 opções de trabalho, ou era advogado, ou era engenheiro, ou era médico. Se você ia fazer alguma coisa muito diferente disso, você era muito disruptivo. Você tinha que trabalhar para botar dinheiro em casa, e aí você entrava numa empresa, tinha que fazer carreira, né? E aí, bem sucedido era a pessoa que entrava numa empresa e ia construindo degrau a degrau, porque esse é um mindset muito dessa geração, muito fruto do que ela vivenciou, né? Dessa coisa de pegar a Guerra Fria, de todo esse contexto. Então, isso que é legal, olhar para a geração e falar, olha o que estava rolando no mundo e olha a marca que essas questões do mundo deixaram nessas pessoas. O contexto sempre traz marcas para a gente. E acaba que uma geração sempre vai contradizer algo na outra, porque o mundo é feito disso, né? A juventude do momento sempre vai querer contradizer quem veio antes. E ela sempre vai achar que ela tem um jeito mais certo de consertar o que está errado. Então, o movimento geracional, ele é quase pendular. A gente vê que nunca anda só para frente. Você nunca vai ter assim, cada vez o mundo está mais disruptivo. Não. Geração e experimentação. É sempre assim. O jovem da vez vai trazer, peraí, deixa eu pilotar isso do meu jeito. E aí, quando chegaram os millennials, que eu acho que é a geração que trouxe luz para esse debate de geração, que é a geração mais falada, foi mais capa de revista, e a gente também chama geração Y, tá? Tem gente que fica, acha que são pessoas diferentes, mas millennial e geração Y, mesma coisa. São as pessoas que nasceram lá para o fim da década de 80 até 95. E os millennials é quem pegou a internet aí no seu auge, é quem desbravou na sua juventude a internet. A gente fala que é o pessoal que chegou na internet quando era tudo mato. Então, é uma geração que ela é muito crucificada hoje, porque os millennials já passaram dos 30 anos e eles são responsáveis por boa parte das mudanças que a gente experimenta no mundo hoje. Mas eles viveram os prós e os contras da internet, né? Pensa que tinha um brinquedo novo na sua frente. Eu acho que os millennials, eles trazem o que é de bom, eles começam a experimentar colaboração, eles começam a entender propósito, eles começam a pensar conectividade, pensar o coletivo. Tem esse lado bom, mas tem o lado narcisístico, tem todas outras questões que a internet também trouxe. E pela primeira vez, eles experimentaram. E aí eu estou trazendo muito esse ponto do millennial, porque é um millennial que cria rede social, né? As grandes redes sociais que a gente hoje... Facebook, o Mark Zuckerberg foi a cara do millennial por muito tempo. E ele foi o herói de uma geração. Hoje ele já teve em tribunal, hoje ele é acusado de várias coisas. Hoje ele não é mais o herói que a gente... da mesma maneira como a gente via. Mas era aquele cara da startup, disruptivo. São os millennials que fizeram a gente flertar agora pelo Tinder, andar de Uber, mudar tudo o que a gente... viajar e não ficar mais em hotel, ficar no Airbnb. Porque os millennials, eles foram criados por essa geração pragmática, que a gente fala que é o X, que é super estável, mas foi uma geração que falou assim, olha, eu não tive escolha, meu pai me fez ser advogado. Você, meu filho, eu vou te dar tudo que você puder, vou te dar inglês, espanhol, Kumon, natação, artesanato. Quem é millennial vai saber que pensa no seu pai. Se você viveu numa classe média, pelo menos, o seu pai pôde te dar isso, ele vai falar, filho, sua profissão é para ser feliz. Você está aqui para ser feliz, acha teu propósito. E aí foi aquela criança que entrou numa escola que tinha, às vezes, uma educação com mais espaço para opinar. Então, o millennial criou muita expectativa sobre o mundo. O millennial foi a geração que achou que no trabalho ele ia se encontrar. E hoje, quando a gente abre debate, tem muita gente frustrada por isso, porque não conseguiu juntar dinheiro e trabalho. Então, essas pessoas que a gente viu que, de repente, largaram o mundo e foram fazer um mochilão para se encontrar, achar seu propósito, ou a pessoa que estava numa multinacional largou tudo para vender brigadeiro gourmet. O millennial, a gente sempre vai achar essas narrativas de alguém querendo se encontrar. Porque o millennial é a geração que lidou com mais escolha. O X, ele tinha tudo limitado. Você tinha 4, 5 escolhas de tudo, você tomava uma decisão. Se tomava errada, você vinha que tinha 3 ou 4 caminhos que você renunciou. O millennial é como a vida dele virou um grande Netflix. Tudo que ele escolhia... Sabe quando você entra na Netflix e você não sabe qual filme você vai escolher? Você fica tanto tempo que não escolhe nenhum? Porque você fica mais tempo sofrendo pelo que você abriu mão do que pelo que você escolheu. E o millennial, ele viveu esse dilema. Tudo na vez do millennial se multiplicou. Tudo veio em abundância, né? Você não tem mais o tempo de... Porque a internet te entrega isso.
E essa geração leva isso para as redes sociais, porque você cria rede social e num primeiro momento se achava, quando a gente estuda rede social, que a rede social você seria uma persona. Quem aí se lembra do Second Life? A gente achava que a gente ia ter um bot, um avatar. E o que o Millennial percebeu é que a rede social era um lugar para você criar uma nova versão de você mesmo. E ninguém quer ser a sua pior versão. Só que a gente se empolgou nessa história. Todo mundo criou a sua melhor versão possível em tudo. Então o Millennial, ele foi entendendo que ele podia se abrir em caixinhas, porque lá no início tinha uma ideia que tinha uma rede social e quando outra surgisse ia acabar. O Orkut vai acabar com essa rede social, mas acabou com o MySpace. Não, com o tempo, o Millennial viu que ele podia estar em várias. Então, você, peraí, LinkedIn, eu vou estar na minha melhor versão profissional. Então, você entra no LinkedIn, a pessoa tem master, ela é fluente, ela está em workshop todo dia, ela é agile. Você olha a pessoa, você acha que ela nunca sai do eixo, né? Porque ela vai contar o melhor dela ali. Você entra no Instagram, ela medita, ela faz pão artesanal no final de semana, parece que está tudo sob controle, né? Parece que os filhos dessa pessoa não gritam igual o seu. Você olha no Instagram, você tem um lifestyle que é construído ali. Sua comida é bonita, né? A decoração dessa casa parece um Pinterest. Então, dentro do Instagram, a gente começou a construir uma persona que é quem a gente gosta de ser. Porque o Millennial entendeu que você não tem que vender a tua parte ruim, né? No mundo capitalista que a gente estava construindo, no mundo da marca. Você quer botar o seu lado bom. Para o Twitter, ele foi levar toda a questão de velocidade de informação. Como é que eu vou me comunicar? Então, o Millennial ele foi se separando em caixinha, story. Então, é uma geração muito ativa das redes sociais. E é uma geração hoje que ela é soberana no Instagram. Embora todas estejam ali, você quer entender o Instagram, você tem que entender que hoje a geração Z está lá, mas ela usa de uma outra maneira. Eu vou daqui a pouco falar de cada geração. Estou passando esse overview porque eu acho que isso é importante para, se vocês tiverem questões aí, se fala, tá, Mar? Isso é importante para a gente pensar como é que a gente usa... Mariana, o que você está falando, eu já anotei diversas coisas e até sobre o que você falou do Netflix explica muita coisa para mim, porque muitas vezes eu fico escolhendo e eu fico só escolhendo. Eu paro na escolha mesmo e não escolho nada. E às vezes até durmo escolhendo. A minha mulher, certamente, a maioria das vezes que a gente resolve, vamos ver um filme, ela dorme durante a escolha, né? Isso é muito interessante. Mas eu queria te perguntar, e talvez você entre nisso até agora, que é não só o consumo, né? Não só o hábito de consumo das gerações, eles são diferentes, mas a maneira, o que eles compartilham, né? Que é o que você estava falando aí agora, quer dizer... todo mundo entra lá no Instagram, principalmente de quem é millennials, e a vida é linda, é tudo maravilhoso, é tudo incrível, né? Mas isso não serve para todas as gerações, né? Não. E está se revendo. Por isso que eu estou fazendo esse caminhar, para a gente entender. Porque muita gente às vezes fala, isso pode no Instagram. Mas tem gente que faz diferente. Só para a gente entender com que visão cada um chega. E aí, só para fechar o raciocínio, a gente tem o Z, que é o que a gente fala, diferente do Millennial, que ele é um imersivo digital, ele é a primeira geração de nativos digital. O que isso quer dizer? É a primeira geração que não conhece o mundo sem internet. E quem é Millennial? Eu sou Millennial, então eu sou da última geração que conheceu o mundo antes de uma nuvem. Então eu sou uma geração que eu pesquisei na Barça e pesquisei no Google. Então é um salto muito, muito absurdo. Mas se você conversa com alguém da geração Z... e pergunta assim, quando você entra na internet, faz esse teste, porque você vai entregar a sua idade. Eles vão falar, que pergunta é essa? Ninguém entra na internet, ninguém sai, eles estão na internet. Então, eles nascem com esse chip eles não precisam entender, a internet ela é orgânica para eles, assim, eles nunca alguém precisou explicar, isso veio com o mundo, sabe? Veio com o manual do mundo. Então, isso muda muito a forma como eles usam as redes sociais, porque eles são os nativos, então eles vêm aí de outra maneira. E aí eles começam a entender a rede social muito como essa extensão de si mesmo. O que é bom, porque eles fazem uma gestão melhor disso. Eles já viram os efeitos colaterais dos millennials, então eles chegam mais espertinhos. Mas eles lidam com um problema que eles não têm. É a primeira geração sem direito ao esquecimento. O que eu estou falando aqui? Quem é geração X, se um dia dirigiu bêbado, fez uma besteira, ou falou uma coisa que já repensou, que talvez hoje não seja legal, que você já viu que, opa, isso era preconceituoso, ficou lá. Ficou lá na década de 80, ninguém lembra. A geração Z... A besteira que ela falou aos 12 anos de idade está printada, está com hashtag, está na nuvem. E aquilo vai virar um passado para ela que ela não tem como se desvencilhar. Ela não tem esse direito ao esquecimento. E isso impacta muito em como ela usa essa rede social, porque ela está muito atenta
aos vestígios que ela cria para si mesma. Mas acho que eu vou responder melhor essa pergunta, foi só para vocês entenderem com quem cada uma olha. E aí, para quem já pergunta e fica curioso, e depois da Z, que vai até 2010, a gente já tem a geração alfa, que tem gente que faz estudo, eu particularmente acho muito cedo, são pessoas de 10 anos de idade aí, óbvio que tem já características muito próprias, mas a gente tem que ainda entender. E, por exemplo, o fato da geração alfa agora ter gente de 10 anos em casa, por causa de uma pandemia, você com seus 10 anos de idade, ver todo mundo parar, porque tem um bichinho invisível no mundo que te impede de sair, com certeza isso vai deixar um marco para essa geração. Eles vão se preparar para o mundo, eles vão entender que as coisas podem mudar de uma maneira, que o futuro não é tão longe assim. Então, assim, vai deixar um marco e vai mudar como mexe a rede social. Mas pensando aqui em conteúdo, então a gente tem que pensar que cada plataforma, cada geração vem com a sua visão de mundo e você vai usar a rede social para legitimar isso. E aí a gente entra num outro debate, que é o que é a rede social, porque a rede social no início, se você pergunta para alguém mais velho, isso é um exercício etnográfico legal. Tenta perguntar para um baby boomer o que é rede social. E ele vai colocar muito dentro de uma caixinha, que é um lugar onde você tem um perfil, que você tem que se comportar de tal maneira. Ele acha que tem regras. Quanto mais nova é a geração que você pergunta o que é rede social, eles vão entender, é a extensão da vida. É aquilo, é uma parte de você. Você está on e está off no meio todo. Então, quanto mais nova a geração, mais eles têm clareza de que rede social é esfera pública. A geração antiga não foi treinada para isso, porque tinha o espaço da casa, que é o privado, é o que eu faço longe do trabalho, é o meu eu privado, e tinha o espaço da rua. Só que a internet, ela criou uma via que está entre casa e entre rua, e ela borrou muito isso. É por isso que a gente tem aquele problema de festa da firma, ou quando todo mundo da firma, eu falo firma porque eu trabalho com o pessoal de São Paulo, gente, é empresa, né, que a gente fala aqui no Rio. Mas quando todo mundo da empresa segue alguém no Instagram e a pessoa faz os posts sem noção, fala, gente, como é que a pessoa posta isso? Para ela, aquilo é privado. Para o seu chefe, você fala, meu Deus, como é que a pessoa se posicionou? Hoje, tem gente que a gente fala que o RH demite muitas empresas. Alguém faz um posicionamento que vai contra o valor da empresa, numa rede social, a empresa demite. Por quê? Porque a gente já entendeu que rede social, se você está tratando como esfera privada, você está tratando errado. É esfera pública, você querendo ou não. Se você está lá, você deu um nome público para a sua conta. E é por isso que o mundo vai em cima de você quando você fala ou quando você se posiciona. E eu acho que isso é uma premissa para a gente pensar em tudo, do TikTok ao Twitter. Por mais que cada rede social tenha sua especificidade. E a geração Z, ela sabe disso. Então, a gente fala que quem trabalha com marketing, a geração Z, ela vem com o ROI. Ela já aprende o ROI desde pequena, aquela coisa do retorno do investimento. Porque eles têm essa ideia de que um print pode acabar com a reputação deles. Eles crescem vendo a reputação sendo destruída pela imagem. E aí, no que isso se reflete? A gente tem lá o Facebook, que foi desbravado pelos millennials. Vou fazer um overview de cada plataforma aqui agora, porque eu acho que vai ajudar. Pensando no Facebook, o que aconteceu? A galera mais nova saiu de lá, migrou, porque ele deixou de fazer sentido, ele foi inaugurado pelos millennials, mas virou uma geração. Hoje, quem está lá no Facebook é o Baby Boomer e a geração X. Funciona para eles, é onde eles flertam, é onde eles consomem notícia, é onde eles fazem tudo, é onde você vê vídeo de gatinho e tudo mais. Então, tem ainda um público de Facebook. Não existe nenhuma rede social onde a gente fala, nossa, essa rede social morreu. Não. Onde seu público está, e onde você entrega relevância. Então, não dá para dizer quem morreu e quem não morreu, mas sim onde está o seu público e o que faz sentido para ela. Então, o Facebook ainda tem. Facebook hoje está muito forte em questões de comunidades, então os millennials usam muito lá. Pessoas que são apaixonadas por um tema e estão ali só para debater aquilo. Então, quando a gente faz pesquisa de cabelo hoje, você tem grupos de pessoas, usuários, pessoas leigas, que não são especialistas, mas que ficam ali debatendo cabelo, produto, química, testa um produto e faz resenha. Tem grupo de skincare, tem grupo de pessoas que vê... A Dark é uma série muito popular que está na Netflix agora. Tem o grupo das pessoas que vêm Dark e ficam ali debatendo as teorias sobre a série Dark. Então, o Facebook ele já entendeu que as coisas mudaram, ele perdeu a legitimidade que tinha, então eles entendem que eles têm um feed que funciona hoje para os mais velhos, diga-se, geração X e Boomer, e ele trabalha com comunidades para chegar nas gerações mais novas. Quando a gente chega aí no Instagram, que hoje é a rede social aí que está cada vez mais popular, e hoje é quem dita a tendência, quem legitima comportamento, é onde surgiram os novos influenciadores do nosso tempo. Por quê? É uma geração da população hoje que é a galera economicamente ativa e maior consumidora. Então, como
é uma plataforma que reflete muito o jeito do millennial, e o millennial está agora meio como o dono do jogo. Então, é uma plataforma que está muito popular agora. E aí, o conteúdo do millennial, dentro do Instagram, é muito essa questão de você mostrar a sua melhor versão de si mesmo, né? Só que a gente vê que isso vai mudando, porque a geração X está chegando lá e está trazendo uma nova visão. Como é que a geração Z, como é que a geração Z está usando o Instagram diferente? Conversa com alguém da geração Z, dificilmente ela vai ter só uma conta no Instagram. Eles têm várias. Porque eles têm essa ideia de reputação, e aí ele já entende que, peraí, se meu avô e minha tia e meu chefe tá no Instagram, eu não posso mais falar tudo que eu queria falar. Então eles vão criando, o Close Friends foi criado no Instagram quando eles sacaram isso, que tem conteúdo que você não quer que chegue para todo mundo. E aí eles perceberam, foi a partir de pesquisas com isso. Então, a geração Z, eles têm uma rede social que é para postar foto de comida, eles têm um perfil que é para mostrar foto pro amigo, fazendo besteira, e tem um perfil que eles, geral, para a família ver. Porque eles já fazem essa gestão de imagem. E eles já entendem que é tudo no mesmo espaço, é tudo junto e misturado. Então, e eles não ficam nessa noia que o millennial tem. O millennial é uma geração muito da identidade. Então, o millennial é muito preocupado em refletir o que ele é em tudo que ele faz. Então, você vai ver o feed de uma geração millennial, aquilo ali é uma memória viva. Por isso que o millennial é tão apegado em TBT, né? Em postar os momentos que ele se orgulhou de viver. Experimenta chegar lá o seu mochilão da Europa, chegar uma ação voluntária que você fez e apagar do feed do millennial. Isso é uma traição, você ocultou uma parte da minha biografia. A geração Z, ela não tem esse apego. Eles vivem apagando foto e ocultando. Então, eu lembro muita vez fazendo campo, eu estava entrevistando uma menina que já tinha mais de 30 anos, e ela tinha uma irmã nova do segundo casamento do pai dela, e ela tinha perdido o pai, e ela falou, eu acho que a minha irmã está com um problema de identidade, eu estou querendo levar ela no terapeuta, porque Larissa tinha 13 anos, né? Não, Larissa tinha 14 anos, mas estava no Instagram desde os 12. Falou, Larissa apagou todas as fotos do Instagram dela, deixou só uma foto. Aí ficou desesperada, falou, eu acho que ela pagou as fotos com meu pai. E aí ela, com a mente dela de millennial, olhou para isso como um grande problema. Eu falei, me mostra o Instagram da Larissa, e fomos ver. Só ficou uma foto muito sensual, Larissa numa pose muito sensual. Ela me mostrou outras fotos que ela tinha, dela muito menininha. Eu falei, olha só, o problema da Larissa, não sou psicóloga, mas como alguém que tem geração, não é nada relacionado ao seu pai, não é uma crise existencial. Larissa está próxima de fazer 15 anos, ela está virando uma mulher, não é uma criança. O conteúdo que tinha aqui não corresponde mais ao que ela se sente, ela está reposicionando a marca dela. Então, ela arquivou, até porque você no Instagram você apaga, você arquiva. Ou ela criou outra rede para os amigos verem os outros conteúdos e você não está mais fazendo parte, porque você é irmã mais velha. Ela, não. E eu falei, quer ver? E aí a gente fui abrindo as amigas da Larissa, que estavam marcadas nessa única foto. Todas as amigas só tinham poucas fotos. E todas com um código muito parecido. Porque é isso, essa é uma geração que ela entende que ela não é, ela está. Então, se o Z está, ele não tem esse compromisso. O que faz a gente pensar nessa cultura do cancelamento, né? A gente vê agora essa coisa da internet, como alguém não funcionou, cancela, você não está dentro dos valores, porque é isso. A cultura do cancelamento mostra pra gente como a internet virou uma esfera pública. Você traz o linchamento, você traz a vergonha. Só que o millennial é a geração que faz o cancelamento definitivo. Porque o millennial é uma geração mais que trouxe muita militância, que veio debater diversidade, veio debater muitas coisas. Como a geração Z chega com isso conquistado, eles são mais maleáveis, eu posso dizer. A gente chama lá na Consumoteca que o Z, ele é uma geração contra o Z, porque ele pode militar por algo e se ele muda de ideia, ele volta atrás. Então, a geração Z, ela cancela, mas ela descancela também. Então, vocês podem ver um monte de influenciador. A Anitta foi cancelada e descancelada várias vezes. A Anitta foi cancelada nas épocas das eleições porque não tinha se posicionado politicamente. E agora, na pandemia, ela reapareceu fazendo lives com a Gabriela Prioli, que é um nome hoje dentro do jornalismo, para explicar política para as pessoas. Opa, agora tá legal o que a Anitta fez. Então, tem uma galera que descancelou a Anitta. E a cultura que a gente vê agora falar muito em rede social é o exposed. Não sei se vocês já ouviram esse termo. É quase uma releitura do cancelamento. Que é, nossa, você falhou, eu vou dar luz e vou dar um holofote para o seu erro. Eu vou te expor. Porque a gente entende que numa via pública, se você está exposto, você está vulnerável. Então, a coisa mais penosa que você pode fazer alguém é expor essa pessoa
em rede pública, né? Então tem todo esse movimento. E aí vale a gente pensar em como todas essas redes estão dialogando entre si, né? Tem o conteúdo que funciona para cada uma e como cada rede, mas muitos movimentos eles nascem em uma e vão para outra. Então, por exemplo, geralmente o Twitter ele tem um público muito menor e ele tem ali principalmente geração Z e millennial. Tem menos gente, mas as pessoas que estão ali são pessoas mais trendsetters. O que são isso? São pessoas muito mais ligadas em informação, em conteúdo, que estão acompanhando o que está rolando no mundo todo. Então, geralmente, o Twitter levanta tópicos que se espalham pelas outras redes sociais. E agora o TikTok está ganhando esse expoente também, mas numa outra vibe de conteúdo. O que o TikTok representa agora nessa pandemia? Todas as redes sociais se flodaram de informação e a gente ficou um pouco infotoxicado. E o próprio Instagram entrou em xeque, porque vocês podem ver como um monte de influenciador que foi cancelado agora na pandemia, porque a gente começou a rever, o millennial principalmente começou a rever sua regra dentro do Instagram. Aquele lifestyle de ostentação que funcionava e que muita gente se legitimou e virou influenciador porque mostrava para você uma vida que você não podia ter, isso era legal. Porque eu tá lá no meu trabalho na minha baia e ver uma blogueira nas Maldivas, que é uma vida que às vezes eu sei que eu não posso ter, mas ela me inspirava de alguma maneira. Eu alimentava a reputação dessa pessoa. Nesse momento em que tá todo mundo privado, e você não pode sair de casa para ganhar o seu pão e ir em rumo do seu sonho das Maldivas, se eu tô aqui e eu vejo que você não está cumprindo esse acordo, eu fico chateada. E agora eu não vou mais bater palma para você. Então é por isso que pessoas como Gabi Pugliese, outra influenciadora lá que fez public post sobre celulite e botou Covid, todo mundo que está glamorizando de alguma maneira. A Madonna fez um post numa banheira falando: eu tô feliz porque a Covid equaliza as pessoas. Não equaliza. Todo mundo pode pegar Covid, tá todo mundo no mesmo mar, mas o barco de cada um é diferente, né? A gente sabe que a estrutura é diferente. E é interessante porque se a gente pensar que na tragédia de Mariana, se um influenciador postou um negócio de ostentação naquela semana, ninguém lembra. E ninguém questionou. Porque o impacto foi outro. Por isso que é legal a gente pensar no marco que a gente está vendo agora. O Instagram está passando por uma revolução. As pessoas não estão mais aceitando um lifestyle extremamente glamourizado sem ter um contexto. Isso não quer dizer que ninguém vai mais poder ter dinheiro. A gente vive no capitalismo e a desigualdade ela existe. Tem pessoas com bens, mais bens que as outras. Mas a naturalização disso, ou a romantização disso... Então, hoje, quando um famoso, você está numa casa, que está trabalhando na sala, dividindo com mais 3 pessoas e cuidando de criança, e aí você olha lá uma celebridade no seu quintal, com muitos privilégios, e você fala, nossa, eu não posso ter isso agora, isso não pega bem. Isso não é legal. Então, as pessoas estão agora revendo, a gente fez uma pesquisa lá agora no Grupo Consumoteca, de quantas pessoas estão revendo, e mais de 30% das pessoas deixaram de seguir algum influenciador nessa pandemia, e estão buscando conteúdo de mais gente próxima. Isso é legal porque a gente vê que vai ter uma ascensão de micro-influenciadores e nano-influenciadores. Porque a gente vai dar mais força para pessoas que têm uma vida semelhante à sua. Então, as pessoas buscaram agora ver o conteúdo de quem está vivendo uma realidade muito parecida com a sua. Quem está com problema de home office e não consegue lidar. E como é que essa pessoa está fazendo? Deixa eu só te interromper rapidinho para te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Ontem, inclusive, a gente falou sobre contexto com a Paula Tebet, mas muito ligado ao engajamento. Ou seja, a gente precisa entender o contexto que a gente está vivendo para saber que tipo de publicação a gente vai fazer e que isso gera engajamento. Mas você está dizendo, então, que o contexto ele não é só para isso. O contexto, inclusive, ele está atrelado à reputação, né? Porque eu aprovo e desaprovo dependendo do contexto em que o meio em que eu vivo o que esteja acontecendo no meio em que eu vivo, né? Isso. Você não vai mais poder produzir um conteúdo descolado da realidade. Ou você até pode, mas você tem que mostrar que você está consciente dessa nova realidade. Por isso que o TikTok ganhou força. Porque o que acontece? As regras no Instagram não estavam muito bem definidas. Você sempre fez, por isso que tem toda semana tem um influenciador sendo cancelado. Quem acompanha esse mundo sabe. Porque a galera está usando a fórmula que sempre usou. É uma galera que vendia o seu lifestyle e agora está em casa. Então, eles estão desesperados porque eles ganhavam dinheiro, porque eles viajavam, porque eles iam em lugares bonitos, comiam coisas bonitas. De repente, eles estão em casa e tem gente vendo que não tem nada a dizer. E tem gente, seguidor, descobrindo, meu Deus, essa pessoa, eu sigo essa pessoa e ela não tem nada a me acrescentar quando ela está em casa.
Em compensação, o meu vizinho, que estudou um monte de coisa legal, tá me trazendo um monte de conteúdo bacana. Então, você tá mudando quem você segue. E aí a gente tá nesse filtro, mas não estava definida a coisa. Sem lifestyle, e todo mundo em casa, a gente ficou meio perdido no Instagram. É por isso que tá todo mundo postando yoga, meditação e pão artesanal. Porque é onde a gente tem conteúdo legal, a gente quer mostrar que a gente ainda faz alguma coisa legal. Ninguém quer mostrar a parte que, meu Deus, eu tô desesperado, porque meus filhos estão gritando, eu quero fazer call. O millennial, ele tem muita dificuldade em expor vulnerabilidade. O Z não, o Z escracha, o Z bota o que tá ruim. E aí o TikTok, ele é uma rede de escapismo. E ele nasce como escapismo. Então ninguém problematiza que você tá dançando no dia do apocalipse. Você tá fazendo uma dancinha e o mundo pegando fogo. Porque ela nasce com essa proposta, esse contrato está feito. Então você entra para relaxar. Então muitos influenciadores do Instagram que ficaram sem conteúdo agora, pode ver, estão todos no TikTok fazendo dancinha, fazendo dublagem. Porque aí você não precisa falar do mundo agora, você não precisa falar de notícia, o conteúdo está posto. No TikTok, você não precisa ter uma casa bonita, você não precisa ter uma casa de Pinterest, você tem parede de reboco e dançar, que está tudo bem. Então, o TikTok, ele preenche toda uma lacuna, toda uma demanda desse novo tempo. Por isso que é legal a gente olhar para o TikTok com esse contexto, entender o que ele vai virar depois disso. O Z, ele já estava no TikTok por isso, porque o Z, ele logo cedo, ele vê que você tem que estar na rede social. Ele não tem do dinheiro, a geração Z pegou o mundo com muito mais crise, com muito mais questão, ele não tem como ostentar o lifestyle que o millennial tem. E quando eu falo ostentar o lifestyle, às vezes o millennial nem tem dinheiro, mas ele tem uma vida carinha, onde ele tem coisas gourmetizadas que ele tem para colocar ali. Então o TikTok, ele nasce com essa proposta de ser um escapismo e de você conseguir produzir conteúdo, de você ser protagonista do que você faz, sem precisar olhar muito para o contexto. Então lá está posto, mas a gente está vendo já um movimento de gente militando dentro do TikTok. Só que você milita de uma outra maneira, de um jeito da geração Z, que é debochado. Você faz ironia, você traz vídeo. Então, não sei se vocês já acompanharam esse momento que está rolando agora, uns vídeos, eles chamam de zoomers lá fora, né? Como o Z já estava há muito tempo no TikTok, e as outras gerações estão chegando, eles estão quase assim, vocês estão ocupando o meu território, e eles estão fazendo os vídeos debochando dos millennials, e é muito engraçado, ou dos boomers. Então eles têm uns vídeos que eles falam, oi, eu sou millennial, e tem aquelas letras, aí fala, eu sou pai de planta, eu sou fã de um CEO, eu faço isso, eu uso Airbnb, e aí eles ficam debochando de uma outra geração acima deles, assim, mostrando e marcando essa diferença de como eles faltam esse território. Mas acho que essa questão do contexto é isso. A gente fala muito de inteligência artificial, mas a gente vai ter que ter cada vez mais inteligência contextual. De tudo que você posta, facilmente qualquer pessoa pode recortar, deslocar. Isso é a internet, isso é a parte cruel da internet, né? Podem dizer o que você falou em outra questão, interpretar de outra maneira. Isso é um dos problemas. Então você vai ter sempre que, antes de falar, antes de produzir seu conteúdo, se localizar no mundo. Olha, hoje a gente vai fazer um post leve, a gente vai falar sobre isso, eu sei que o momento está difícil. Você vê como os influenciadores estão mudando o discurso. Você ainda vai fazer seu publi, você ainda vai fazer as suas coisas, mas é tipo, não ignorando a realidade. Quem vem e vive num mundo bolha, que nada está acontecendo, está tudo perfeito, assim, esse discurso da perfeição, ele está caindo por terra, porque ele nos últimos tempos, ele serviu mais para deixar todo mundo deprimido no Instagram. Vários estudos sobre ansiedade mostram como o Instagram é a rede que traz mais malefícios para a saúde mental das pessoas do que o contrário, porque se você não tem uma cabeça, óbvio, assim, quando a gente lida com pessoas esclarecidas e que entendem e tem noção do que aquilo é um recorte, é fácil, mas é muito fácil você esquecer. Eu imagino quantas pessoas que estudam isso estão aqui agora. Eu estudei isso pra caramba, eu me pego diversas vezes, assim. Eu abro o Instagram e às vezes eu esqueço que é um recorte da vida de alguém. Ou alguém, às vezes, vê minha vida, só a parte que eu tô dando palestra, ou só a parte que eu tô viajando, e acha que é aquilo. E acha que eu não tenho um dia ruim, que não tem um dia que eu não produzi, né? Então, a gente está começando a trazer, eu acho que a pandemia está fazendo a gente abrir mais espaço para esse conteúdo do, olha, eu não estou conseguindo. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre o que eu estou errando? O que tem de valor para entregar nesse momento? Porque pode ser que tenha gente querendo me ouvir mais. Eu acho que a gente está num debate, eu imagino que a Paula tenha falado muito disso,
onde o número de likes e de seguidores está cada vez menos relevante, né? E o engajamento que a sua comunidade traz é melhor. Então é melhor a gente estar aqui, às vezes, num evento, onde a gente vai ter 30 pessoas falando e debatendo, trazendo um debate muito legal sobre isso, do que ter 1000 pessoas me vendo e, tipo, isso não virar nada. Então, essa visão qualitativa das redes sociais, ela tá já nesse novo modo de atuação. Eu estou aqui falando, mas se tiverem perguntas, você me fala, tá? Não, tá, pode deixar. Não, é porque é uma aula, né? Na verdade, é uma baita aula que a gente está tendo. Então, eu acho que as pessoas estão comentando, mas como você está passando, conseguindo passar por todas as gerações, está sendo realmente uma baita aula. Muita coisa que eu já notei, você acabou respondendo, né? Mas aí, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que tem essa encarnação agora dos mais jovens em relação ao TikTok, de quem tá, dos millennials que estão chegando, das outras gerações que estão chegando ao TikTok, né? A gente pode dizer que as redes sociais, cada uma delas aborda um tipo de geração majoritariamente, e isso está ligado a como a rede social funciona? Sim. Em que contexto foi criada? Então, acho que grande rede social reflete hoje mais uma geração. Então, como eu falei, o Facebook hoje ele está ali para a geração X. Acho que deu uma travada, mas acho que estão me ouvindo ainda. Instagram, ele acaba ainda refletindo muito um jeito millennial, mas sabendo que hoje tem esse novo jeito de usar o Instagram, que o Z já está usando, então a gente já tem uma nova versão, e a gente vê que as mudanças que o Instagram vem fazendo na sua plataforma vem cada vez mais. O Instagram está virando um shopping, né? Ele vende lifestyle, você hoje já clica, eles já estão testando essa possibilidade do influenciador. Ali vai virar um marketplace em breve, eles já estão testando isso, do influenciador vender o produto, nesse momento que está todo mundo comprando mais online. Então, eles já estão tentando se colocar mais nesse nicho de mercado, de vender um estilo de vida, de vender coisas. Então, ele está virando uma via pública realmente no Instagram. Mas ele hoje tem a chegada o Instagram ele conecta todas as gerações. Eu tô falando que ele reflete muito milênio, mas tem a geração X, tem o Baby Boomer que tá lá, mas você vê que a sua tia mais velha, ela usa o Instagram diferente de você. Hoje ela não usa stories, ela posta foto, mas ela pode ver que às vezes a pessoa de uma geração mais velha, ela posta 5 fotos num dia, igual ela postava álbum antigamente, aí viajou, coloca um monte, ou fica mandando mensagem e fala beijos da sua tia tal, que ela esquece que o perfil está assinado ali, ela tem que se identificar, ou ela não sabe o que é direct, o que é comentário, e ela usa as duas para falar de um jeito diferente. Ou ela comenta foguinho na sua foto e não sabe que foguinho as pessoas flertam com o emoji do foguinho e ela manda o foguinho para você, ou manda um sorrisinho sexy e não sabe que é aquilo sorrisinho, porque ela não domina aqueles códigos. Óbvio, tem pessoas... Isso é muito. Eu até pedi internamente aqui para tem uma colaboradora que é a Fernandinha. Eu falei, a gente no grupo, até no grupo do WhatsApp, né? Ela praticamente se comunica por figurinha, né? E para mim isso é muito difícil, é muito complicado resolver esse enigma, né? E eu falei, Fê, pelo amor de Deus, cara, prepara uma aula disso para você poder dar a aula pra gente e a gente conseguir entender o que as figurinhas significam, que às vezes é um cachorro torto fazendo alguma pose. Sei lá o que o cachorro torto fazendo alguma pose significa, para mim é um cachorro torto fazendo uma pose, né? E aí tem muito disso, você tá falando, no TikTok os mais jovens criticam os mais velhos que estão entrando, mas eu faço uma reflexão, mas eu acho que todo mundo está assistindo também. Quando alguém mais velho faz alguma bobagem dessa, bobagem não, mas faz uma publicação dessa, automaticamente a gente, né, ri e fala assim, caraca, olha só o que tal pessoa fez, né, por ser às vezes mais velho. Então a gente só não critica publicamente, mas a gente recebe, é uma outra forma de abordar talvez a crítica, né? Tem uma galera aqui se identificando e agradecendo pela aula. Deixa eu ver se tem alguma tem uma pessoa, a Renata, que é a nossa cliente até, ela colocou aqui, salvei todas as minhas fotos do Orkut.
É o apego, é a nossa memória. Viu isso no início, sua memória está em rede. Então, conta a nossa história. Então, e é legal a gente tentar trazer a visão empática de não buscar um certo ou um errado. Se a gente ficar buscando qual é a geração certa, a gente vai ficar um cachorro atrás do rabo. Cada uma tem uma lente, porque você foi moldado. E aí, acho que é legal você beber. E aí, quando eu falo aqui que, tipo, se você não usa a ferramenta correta, você vira o tio do pavê, que é aquela piada que todo mundo não acha mais graça. Mas tem muitas pessoas que estão fora da sua geração e usam muito bem uma plataforma, tá? Eu não estou generalizando. Tem gente que é muito antenada e sabe usar, então não é. Mas é que tem aí umas caixinhas. Tem umas caixinhas. Você falou das empresas, né? A gente tem uma... Eu não sei, até, são duas perguntas que eu queria te fazer. Uma, é uma tendência quando surge uma rede social, depois de um tempo as empresas tentarem invadir elas para poder fazer negócio? Isso é uma tendência por audiência, né? Buscar uma forma de buscar audiência, muitas vezes até sem medir que tipo de geração está ali dentro e que tipo de consumo é feito relacionado a conteúdo, né? E aí isso talvez frustre uma série de empresas relacionadas a isso. Porque eu entendo que as pessoas não seguem marcas simplesmente por serem marcas. Você está numa rede social, você precisa de alguma forma socializar e isso precisa estar minimamente humanizado e, como você já bem falou, contextualizado, né? Então, como é que a marca que entra, ela precisa se atentar ao que exatamente quando ela entra numa rede social para vender, digamos assim? Isso é bem legal. Porque isso também muda de geração para geração. As gerações X, principalmente, tem muito essa relação diferente de uma marca, porque ela tem aquela visão de marca quem faz campanha na TV, uma coisa separada. O Millennial, ele olha muito no estado de negociação com marca, porque é uma geração que enaltece, botou muita marca no pedestal. Millennial, que é aquela pessoa que tatuou o Apple no braço, né? Tem aquelas marcas muito queridinhas, Starbucks. O branding, ele ganha força com a geração Millennial aí no centro. Então, o millennial, ele tem muita geração de paixão e ódio. Ou ele ama ou ele odeia. Então, essa coisa do cancelado, do hater, do lover. Então, para o millennial seguir uma marca, você tem que produzir um conteúdo que ele ame. Você tem que conectar no emocional. Já o Z é uma geração muito mais empoderada. Ela vê tudo no junto e misturado. E ele se vê de igual para igual com a marca. Então, eles tratam marcas como pessoas e pessoas como marcas. Então, isso, por um lado, é bom, porque marcas podem errar. Se elas pedirem desculpa como uma pessoa e correrem atrás, tá legal, mas ela tem que produzir conteúdo. E aí muita gente falha ao produzir conteúdo para o Z, porque enquanto a marca traz o jeito velho, eu lembro que eu aprendi isso na faculdade, de você ser protagonista da propaganda, não funciona. Você quer lançar uma mensagem. Em vez de você priorizar o conteúdo da informação, você quer botar o seu logo grande na frente. Isso é invasivo, ninguém quer isso. Então, muita marca não entende que você produz um conteúdo muito bacana e você está por trás disso, você ganha mais para a geração Z e você quer ficar isso. Eu lembro muito, quando estudei meme, eu já tive que fazer consultoria para algumas marcas em relação a meme, tem marca que quer emplacar o meme e ela quer botar o logo dela no meme. Tipo, não, o meme é sobre uma piada que é muito boa, ela é tão boa que você quer passar ela para frente e você não quer passar propaganda para frente. Você quer passar um negócio que é tão legal que às vezes ele é tão legal que por acaso é uma propaganda, entendeu? Então aí ele funciona, é a lógica da viralização. E aí dá outro papo, mas acho que é bem legal esse ponto que você traz, que é muita marca que flopou, porque você quer estar no centro, porque acha que é sobre você, fica falando de si no conteúdo. Não, eu acho que hoje as pessoas tá tudo muito saturado, ninguém quer ouvir alguém falando de si mesmo. A diferença é que o millennial, ele tá mais tolerante a ouvir falar um pouco de tudo. E o Z, ele tem quase um ego ali, que ele é muito, tudo dele tá no centro. Então, o Z, ele quer que a marca não só te dê um conteúdo legal, mas que a marca ajude você a criar o seu próprio conteúdo. O Z, ele tem que estar muito na cocriação, na participação. Então, o TikTok, ele faz isso, quer dizer. O Z, ele te dá uma munição para você promover o teu conteúdo, né? Ele te dá ali musiquinhas e ferramentas e você criar junto. Então, marca que abre o Z para cocriar, para colaborar, para debater, funciona. Então, não sei se te respondi, Marcos, mas acho que tem uma lógica aí. Não, respondeu. Eu queria, assim, para a gente até encerrar, uma última pergunta que eu acho que é fundamental também para as empresas, que é posicionamento. Quando a gente, mais uma vez, voltando para contexto, se a gente passa
um problema sobre racismo como a gente passou agora, né? Isso foi uma coisa que eu até conversei muito com a Monique Menezes, que esteve aqui, enfim, me deu alguns tapas na cara, mas foi excelente. E como que deve ser esse posicionamento, né? Porque aí a gente está falando o tempo inteiro de gerações. Será que tem contexto que as gerações enxergam um pouquinho da mesma forma? Ou não? Essas gerações continuam ainda se diferenciando com pontos de vista, né, diferentes de um mesmo contexto? Esse posicionamento a gente consegue atingir o maior número de gerações como? Tá, deixa eu entender. Você está falando em relação a essas questões de diversidade, de militância, e falando mais especificamente desse caso que a gente teve do episódio de racismo, que eu acho que foi um despertar aí, né, que a gente gerou uma indignação coletiva. Mais um despertar de tantos outros que a gente já teve, né? Eu acho que quanto ao movimento, ele não é exclusivamente de uma geração ou outra, né? Eu acho que foi um grande marco. Eu lembro até que quando aconteceu, eu mesma, e aí eu, quanto pessoa, eu estava muito na dúvida se isso seria só uma hashtag bonita. E eu mesma fiquei na dúvida se eu devia entrar. Eu falei, será que eu estou desconstruída o suficiente para colocar uma hashtag dessa? Depois eu entendi que era sobre isso, era assumir que tudo que já foi feito está muito longe do suficiente e você colocar como momento de desconstrução. E isso fala muito com o mindset tanto do Millennial quanto do Z. Apesar dos dois terem algumas diferenças da forma como se milita, o Millennial é a geração que trouxe o debate da diversidade para a mesa, e da representatividade, e de dar voz a minorias, porque a internet propiciou isso. Só que o Millennial acabou problematizando tanto, não como crítica, a militância, às vezes criou tantos nomes e correntes, e tem o feminismo A e o feminismo B, e às vezes um não pode conversar com o outro, que às vezes quem tem lugar de fala, quem não tem, que tem gente que ele preferiu ir por um outro lado. Ele também milita, mas ele entende isso como básico. Uma empresa falar de diversidade, uma empresa ter igualdade racial, ter igualdade de gênero, para eles isso não é bandeirinha, que bonito, para eles isso é básico, você está fazendo seu dever de casa. Isso para eles é o mundo como eles conhecem. Eu acho que tem um ponto interessante para a gente olhar nesse movimento, e aí, assim, é difícil falar só desse movimento, até pelo meu lugar de fala, acho que é muito mais complexo, tá, gente? Não estou querendo colocar nada disso aqui de estar, é um movimento muito complexo para a gente analisar de forma simplista. Mas foi a primeira vez onde a gente viu os brancos sendo causados para o debate, a gente viu, e assim, tem toda a questão de que, por que a gente não debateu isso com o racismo no Brasil? A gente foi impactado pelo racismo acontecendo lá fora, e isso é outra questão, mas a gente viu lá fora o Z, principalmente os brancos que estavam nas passeatas, era a geração Z, que não era sobre ela, mas se a geração Z prega no mundo de igualdade, quando você vê o racismo acontecendo, não é porque você está me ferindo, eles entendem que eles são menos feridos do que quem de fato é negro. Mas eles falam, no meu mundo eu não posso aceitar desigualdade. Nenhuma. Essa regra não funciona. E eu tenho que reclamar cada vez que a regra não funciona, mesmo que ela não seja para mim. Então isso é legal porque já é um mindset muito novo, né? Então acho que há quem questione, falar, mas assim, eu acho que já vem um avanço que a gente não viu. O que a gente viu na geração millennial é a geração militando dentro do seu lugar de fala. Você viu mulheres militando pelo caso das mulheres, negros militando mais pelos negros, LGBT militando mais pelo LGBT. Dificilmente você tinha os simpatizantes que entravam, né, que se falava antigamente na causa, mas você dificilmente via um comprando a briga do outro. E é legal que a geração Z ela começa a conversar sobre isso. Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, uma vez eu entrevistei um psicanalista para entender geração Z, e ele atendia adolescente. E ele falou, que diferença eu vejo do homem millennial do homem Z? O homem millennial, ele chega aqui, ele deita um monte de problema, porque ele não está preparado para enfrentar a mulher millennial, porque ela mudou muito, ele teve uma educação machista, ele não consegue lidar com essa mulher. Enquanto eu chego aqui e vejo um homem Z trazendo questões de gênero, e se um amigo dele é machista, ele acha ruim. Óbvio, ele ainda está se educando em vários fatores, mas eu acho que o que a Z traz de conquista, tendo seus, óbvio, tem movimentos de conservadorismo dentro da Z também, não dá para a gente generalizar, mas é começar a entender que não é a minha luta, mas é a luta de todo mundo. Então eu tenho que lutar também. Então eu acho que isso aí é um movimento que eles vão trazer. Já até viajando muito e saindo até um pouquinho das redes sociais, né? Mas isso é quase que uma evolução, né?
de gerações, porque você ter essa preocupação que quando a gente aborda ela e tem essa percepção que você passou, pô, seria muito bom que a gente tivesse tido isso antes, né? Seria muito bom que essas dores tivessem sido levantadas antes, seria muito bom que se tivesse discutido isso tudo antes, né? E aí todas as coisas que eu assisti ligado a isso, aí a meu ver erradamente, os debatedores atribuíam a tecnologia. Ah, graças à tecnologia a gente está conseguindo debater isso e tal. Eu acho que não, eu acho que obviamente ela colabora porque ela aproxima, né? Eu estou falando com você, você na sua casa, eu na minha casa, e aí ok, entendo que tenha isso, mas isso não impede de que nada seja debatido, até porque quando não se tinha uma comunicação como essa que a gente tem hoje, tão mais fácil, não sei nem se fácil seria o melhor nome, mas tão mais simples, né, da gente se comunicar, antes se debateram tantos outros assuntos, independente de se ter uma tecnologia mais desenvolvida ou não, né? Então é quase que uma evolução das gerações, né? Eu concordo com essa sua visão. Eu não gosto, eu sempre busco fugir dessa teoria simplista de causa e consequência, sabe? Temos essa tecnologia, ela impactou isso. Até porque as características humanas, elas sempre se sobrepõem à tecnologia e elas acontecem desde que o mundo é mundo. A gente pinta selfie desde que a gente pinta autorretrato. As pessoas, quando quem já visitou alguns museus, assim, eu lembro uma vez que eu visitei um museu lá fora e eles falavam, tinha uns modelos de pintura, tinha, sei lá, era um quadro do Napoleão e a perna não é dele, pintava a perna de outro cara, ou seja, o Photoshop não existia. Alguém tentando criar a melhor versão de si mesmo, assim, os nossos anseios de poder, de imagem, tudo sempre existiu. As lutas por igualdade, agora, as plataformas potencializam e permitem que se avance. Então, acho que isso é legal, a gente dizer que por causa do Instagram, por isso que quem tem uma visão de tecnologia, por causa do Facebook acabou, não. Qual é a visão que você traz para isso? Então, acho que isso é legal. O que essa geração está trazendo? E essa geração, eles detestam ser reduzidos à tecnologia. Eles detestam que associem ele a um smartphone, porque para eles isso é muito básico, eles só conhecem o mundo com isso, então associar eles a isso é meio estranho. Então, acho legal eu super concordo com essa sua visão. Claro, é meramente uma ferramenta, né, Marina? É só uma ferramenta que é utilizada para eles exercerem a comunicação deles, né? Sim, e aí você tem que ver o cultural por trás disso e como é que ele se apropriou para daí gerar. Porque muitas vezes a gente cria tecnologia com intuito e a cultura transforma. Eu sempre brinco do exemplo de que aquela primeira lente de selfie que falam que o Instagram criou, ela era para videoconferência. E era quadradinho. Ela foi pensada no empresário. E ela virou o que criou o digital influencer. Essa câmera, aqui na frente. Então, a cultura se apropriou de outra maneira disso. Não está errado ou certo, né? Então, dizer a culpa é do Instagram, a culpa é do smartphone. A geração baby boomer, como ela não consegue entender, e para ela o mundo entrou, muitas vezes eles falam, a rede social é isso. É que nem a gente fala de fake news hoje, culpar fake news, dizer que a fake news existe por causa do WhatsApp, sendo que boatos existem no mundo desde que o mundo é mundo. Agora, a gente tem uma tecnologia de massa. Uma coisa bem feita, ela atinge mais gente, e uma coisa mal intencionada, ela atinge muito mais gente. Então, como usa, acho que fica cada vez mais perigoso assim, a tecnologia. Mas no caso da fake news que você traz até é uma coisa muito simples de ver se aquilo é fake news, né? Muitas vezes que eu recebi alguns absurdos, em menos de 3 minutos eu descobri que era fake, né? Então também tem a questão e aí eu não consigo terminar com você, vai ser difícil. Porque tem muita coisa na cabeça fervilhando depois de tudo que você falou. Porque assim, você imagina o cara. Eu travei aqui. Foi? Aí foi? Foi? Aqui foi. Porque assim, como é que. Mas você imagina, o cara ele vai comunicar para uma série de gerações. Muitas vezes as pessoas tentam se comunicar para todas as gerações ao mesmo tempo, né? E a comunicação ela é completamente diferente para cada uma delas, né? Como elas recebem essas comunicações, né? E aí quando a gente fala de fake news,
Eu imagino também que tem uma diferença na leitura de uma fake news para gerações, porque é, eu acho que a minha geração, por exemplo, é uma geração muito mancheteira, sabe? É uma geração que lê manchete e acabou. Já li a matéria inteira e já vou reproduzir minha opinião, né? Eu não sei, isso está ligado à geração também, posso estar falando uma grande bobagem. Tá, o que está muito ligado à geração é quem usa mais a tecnologia, que é o Z, ele sabe mais o quão fácil é manipular uma notícia. O meu pai, que entrou na internet depois, o meu pai já me trouxe, por exemplo, a cura do coronavírus mais 5 vezes. Porque ele viu uma manchete, porque ele viu que tem um G1. Quando meu pai vê um negócio que tem cara de profissional, porque para ele só quem consegue fazer algo com cara de profissional é muito sério. Ele não sabe fazer aquilo. Então, aí tem uma versão de tecnologia, ele fala, filha, mas olha só, o G1 falou, eu falo, não, pai, isso aqui é o G1.2, ó, isso aqui é outra pessoa. E aí tem a relação com tecnologia, porque a gente que usa mais é mais malicioso. Então, eles têm mais dificuldade. E o Z, ele sabe o quão manipulável qualquer coisa é, como qualquer aplicativo cria uma notícia. Então, ele é mais perspicaz. Mas acho que tem um ponto que você fala, que eu super concordo, a fake news em si, ela é nova, do jeito que ela acontece. Mas a ideia de você reforçar o seu argumento, trazer o seu viés para argumentar algo que você acredita, e a gente tem tendência a duvidar menos das coisas que a gente acredita. Isso é universal, isso vem desde lá de trás. Então, se eu recebo uma notícia de um político que eu já não gosto, eu já não confio, falando que ele roubou, a minha tendência a acreditar sem checar é muito maior. Ou vice-versa. Então, a ideia do viés ideológico, ela já existe no mundo. Acho que quando as pessoas quem queria acreditar que a Terra era quadrada, já ia ler uma notícia lá de Terra quadrada e falar aqui. Então, a gente fica nesse embate de argumento. E isso aí, o problema é isso, porque eu acho que a gente hoje tem um fenômeno de link, de massa. O WhatsApp, por ser criptografado, aí dá outro papo, realmente. Porque quando eu fui estudar meme política, era isso. O resultado das nossas últimas eleições, se a gente pudesse acompanhar o que rola no WhatsApp, a gente entenderia, porque você não tem controle. E aí tem gente que, de forma maliciosa, produz vários conteúdos segmentados e fala assim, fulano é contra aborto, eu tenho que produzir conteúdo contra aborto, então eu vou disparar um monte de meme contra... E aí você foi aquele esquema todo do Facebook, da campanha do Trump, é isso, você mexe no ideológico da pessoa, eu vou dar o conteúdo que ela acredita, eu vou inflamar ela, e a pessoa não questiona, né? Então, eu acho que antes de a gente falar de fake news, tem que falar de, tipo, é isso, assim. Por que você pode acreditar naquilo, né? Às vezes a pessoa não quer, porque ela quer acreditar que aquilo é verdade. É conveniente acreditar que aquilo é verdade. Então, é esse debate aí. Isso me fez lembrar até uma pessoa que eu conheço que acha que realmente a Terra é plana. E aí ele me falou assim, tá vendo? A NASA, ela usa lente olho de peixe para poder, quando tiver uma foto de fora, a Terra ficar redonda. Aí eu falei, sério, cara, sério mesmo que a gente vai conversar sobre isso. Então assim, ele pegou um argumentozinho absurdo e trouxe pro que ele queria, né, o que você acabou de falar. Marina, cara, muito obrigado pela aula, sensacional. Esse vídeo ele vai ficar gravado, né? Todos os vídeos que a gente está fazendo vão ficar gravados, a gente depois só tem que cortar e depois vão ser publicados. Assim, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Linka, é a sua primeira participação no Linka. Eu vou ficar no seu pé, saiba disso, mesmo que nas próximas você não consiga participar por algum motivo, mas eu não vou parar de te perseguir, até porque você foi indicado por uma pessoa que faz muita diferença na minha vida, que é o meu irmão, né? Eu sou fã. Eu também. E, cara, muito obrigado. Acho que os comentários todos aqui do lado estão atestando uma aula sensacional que você deu pra gente hoje. A gente, infelizmente, não teve ninguém entrando, porque eu acho que nem daria tempo e a gente perderia um pouquinho de conteúdo seu. Mas pra gente debater. A gente já passando 12 minutos aí, mas, cara, muito obrigado mesmo. Foi sensacional. Obrigado pelo teu tempo, pela tua participação, Marina. Obrigada, gente. Prazer aí. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Bom demais mesmo. Bom demais mesmo. Rafa, você que está aí assistindo, espero que você esteja com um caderno de anotações. Porque, caramba, que aula.
Bom, gente, daqui a pouquinho, 1 hora da tarde, a gente volta com o Grupo Somos Empreendedoras, de 1 às 2h30. E depois a gente finaliza o link com o Faz Seu Nome, onde eu vou conversar com as 2 pessoas que vieram do público, que é a Paula e a Camila. A Camila, se eu não me engano, está aqui, tá? Então, daqui a pouquinho tem Somos Empreendedoras. Obrigado, gente.